Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar. Querido professor, professora, amigo e amiga, irmão e irmã que nos acompanha aqui nesse canal, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito prazer, eu sou o professor Misael Cesário e hoje nós vamos discorrer sobre alguns assuntos que são cruciais para a minha, para a sua vida, para a sua igreja, para o seu ministério local e pessoal também. Pois bem, chegamos à lição de número 10. Querido professor, estamos encerrando mais um trimestre. E por sinal, um trimestre de grande relevância. Assuntos que foram abordados acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora, propriamente falando, nós começamos a tratar sobre o campo da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Vimos na aula passada a respeito da eleição. E que aula, né, querido professor? Uma aula riquíssima. Por que eu digo isso? Agora, nesta lição, nós trataremos alguns aspectos. E dentre esses aspectos, um vai trazer ainda mais firmeza para o conteúdo que foi ministrado na aula anterior. Quais são os objetivos da lição de hoje? Os objetivos, o primeiro deles é apresentar o conceito de justificação. Também nós vamos demonstrar o conceito, a forma que a Bíblia trata a adoção que nós temos em Cristo Jesus. E por fim, nós vamos tratar acerca da perseverança dos santos, defender essa segurança que nós temos em Cristo Jesus. Perceba que essa aula é de suma importância. Justificação. Que tema glorioso! E falar da perseverança dos santos, nós podemos ou não perder a salvação. Perceba que são assuntos que estão aí e constantemente nós esbarramos com pessoas, com dúvidas a respeito desses assuntos. Pois bem, querido professor, nós hoje tentaremos, com a ajuda do Espírito Santo, é claro, elucidar de uma forma clara, objetiva e concisa sobre estes tão importantes e relevantes assuntos que as Escrituras Sagradas nos revelam. Muito bem, querido professor, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, curta, compartilhe este conteúdo, pois você está ajudando a um conteúdo de qualidade alcançar pessoas e essas pessoas serem enriquecidas com a palavra de Deus. Pois bem, falar de justificação. O que é a justificação? A justificação é a correção de algo que deu errado. Olha que interessante. Se nós partimos desse pressuposto, nós conseguimos sistematizar este assunto de uma forma que fique clara ao entendimento dos nossos alunos. Perceba que o nosso objetivo, o meu objetivo nessa noite, não é simplesmente definir teologicamente a justificação. Não, muito pelo contrário. A intenção é que quando o nosso aluno, o nosso ouvinte, escutar a propagação da mensagem do Evangelho, que nós fomos justificados por Deus, esta palavra justificação desça ao coração, a alma se encha de alegria, tamanho gozo e entendimento que esta palavra venha trazer ao nosso ouvinte. E para que isso fique claro, algo tem que ser mostrado, que é a nossa condição humana decaída.
porque nós pecamos. E este problema, esta problemática, é o início de toda uma mecânica, que eu posso assim dizer, não é algo utilizado por mim. O pastor Silas Daniel, em seu livro Arminianismo, adota uma linguagem muito interessante, uma terminologia acerca do processo da salvação. Ele fala da mecânica da salvação. E esta mecânica da salvação eu vou utilizar nesses momentos que nós estamos juntos. Perceba que a mecânica da salvação, aonde está inclusa a justificação, começa com a nossa condição, uma condição de pecadores. A palavra está repleta de passagens que mostram o quanto nós erramos e o quanto nós desviamos do caminho. Vamos ver o que nos diz as Escrituras? Romanos, capítulo de número 1 e o verso de número 18 esclarece isto que eu estou dizendo. Se atente ao que diz o texto sagrado. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então perceba que a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. E nós pecamos. A partir do momento que nós pecamos, há uma condenação. Este pecador deve morrer. Esta pecadora deve morrer. Se atente ao que nos diz Romanos, capítulo de número 3 e o verso de número 20. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Perceba que esse texto nos revela que pela lei nenhum pode ser justificado. E o verso de número 23, querido professor, do capítulo 3 de Romanos, nos revela essa grande condição de pecadores dos homens. Você vai ver que o texto diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então perceba, há um problema. O pecado entra na humanidade. E este pecado faz separação entre o homem e Deus. E como resolver isso? Como dar solução a esta questão? Começamos então, querido professor, a sistematizar a definição desse tema justificação. Comece dessa forma, mostrando que nós pecamos e que algo era necessário ser feito para que nós pudéssemos novamente ter acesso a Deus. E perceba que dentro desse esquema, na mecânica da salvação, nós começamos com o pecado. E agora a restauração? Ela provém de quem? Aí você pode fazer uma pergunta aos seus alunos: de quem vem a justificação? Faça isso. E após fazer isso, embase biblicamente que a justificação, ela provém e vem única e exclusivamente de Deus. Vamos ver o que nos diz o texto sagrado? Gálatas, capítulo de número 3 e o verso de número 24. De modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazermos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Olha o que nos diz também, querido professor, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5 e o verso de número 21. Olha o que nos diz o texto sagrado. Porque aquele que não conheceu o pecado, perceba que não há pecado conhecido em Cristo. É isso que nos diz o texto sagrado. E continua dizendo: Ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça
de Deus nele. Paulo vai dizer ainda algo de suma importância aos romanos. Perceba o que nos diz o autor sagrado no capítulo de número 5 da carta aos Romanos, no verso de número 19. Ele diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Olha que coisa maravilhosa, meu amigo, minha amiga, professor da escola dominical. Então perceba que esta mecânica da salvação, ela começa a criar corpo. Primeiro, nós temos uma natureza decaída, corrompida pelo pecado. Após, nós temos a ação. A ação de quem? De Deus. A justificação é feita por intermédio de Deus. Perceba, querido professor e querida professora, que se nós observarmos, olha, a aula começa a criar uma sistemática. Esta mecânica da salvação começa a ter um esqueleto, um tronco, se assim nós podemos dizer. Faça isso no quadro da sua sala. Se você assim não tiver um quadro, que seja em uma cartolina ou até mesmo por um recurso digital, por slides, começando com a natureza decaída do homem, passando por uma ação que é feita por Deus, unicamente por Deus. Esta justificação é um ato exclusivo de Deus. Que coisa maravilhosa, querido professor e professora! Ficou claro, este ato é um ato de Deus. E olha só o que nos diz o próprio autor da revista da Escola Dominical. Ele vai dizer assim, ainda no tópico 1, subtópico 1, ele diz: pensar sobre a justificação é refletir a respeito do poderoso ato do amor de Deus em nosso favor. E olha, o autor, ele é pontual em dizer, sendo a justificação uma obra da divindade. Nós somos colocados diante de Deus, somos culpados e ainda assim Ele nos acha justos. Isto é uma obra maravilhosa e só pode acontecer por causa do maravilhoso ato do próprio amor de Deus. É interessante que o evangelista João, num texto tão glorioso, no capítulo 3 e o verso 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo. É fruto do amor de Deus. E o texto continua dizendo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que algo glorioso, que algo magistral. É isso que nós temos que passar ao nosso aluno. É ele entender que eu sou culpado, eu sou pecador. Sim, a palavra nos diz isso. Eu sei disso, eu sou culpado, mas por causa do ato do grande amor de Deus, de Cristo, que bebeu um cálice, e que cálice de extrema amargura e agonia, um cálice que homem nenhum jamais poderia tomar. Eu ouso dizer que talvez jamais aguentariam sequer um gole deste cálice, mas Jesus Cristo suportou este cálice. Jesus Cristo diz, Ele mesmo diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E tudo foi consumado. E aí sim nós fomos justificados. Algo a se destacar, querido professor, é que perdão é diferente
de justificação. É interessante que o próprio autor da revista da Escola Dominical destaca isso. Vamos ver o que nos diz o autor? É importante diferenciar justificação de perdão. Enquanto que o perdão é declarar que o culpado não tem mais que pagar a dívida por seus atos, a justificação muda, inclusive, o status do indivíduo. Graças à justificação, não somos mais culpados, e sim justos, justificados e por isso perdoados. Percebe a diferença? Então, jamais, se nós pensarmos até de um ponto de vista, vamos pensar num ponto de vista de monarquia, uma rainha, se uma pessoa tem uma dívida, ela pode até perdoar aquela dívida, mas jamais ela poderá declarar essa pessoa justa, porque essa pessoa devia uma quantia. Agora, a justificação, ela é diferente. É nós estarmos justos diante de Deus. Para clarear melhor esse pensamento sobre justificação, vamos ver o que nos diz o teólogo reformado Wayne Grudem. Wayne Grudem vai nos dizer que a justificação, ela é obter o direito legal de estar diante de Deus. Nós estamos em condições agora de estar diante de Deus. Por causa da nossa ação? Não, de forma alguma. E agora vem um outro ponto muito importante dentro dessa mecânica da salvação. Vamos recapitular? Pois bem, aqui nós temos a depravação total, a condição pecaminosa. Esta condição pecaminosa cria uma lacuna entre o homem e Deus. Esta problemática é resolvida justamente por Deus. O ato da justificação agora aqui é de Deus. E como nós somos justificados? Nós somos justificados através deste ato do grande amor de Deus, que foi consumado por seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E como eu obtenho esta justificação? Por intermédio do quê? Agora nós entramos num outro ponto importante, através da fé. A fé, ela é um instrumento para que a justificação ocorra em nossas vidas. Vamos ver o que nos diz as Escrituras Sagradas? Se você observar o texto de Romanos, no capítulo de número 5, o verso de número 1 diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que texto esclarecedor. Ainda nós vemos Romanos, capítulo de número 3, o verso de número 26, o que diz? Diz assim: para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Então perceba que quando nós cremos, quando há fé, há justificação. Pois bem, querido professor, ficou claro, não é verdade? A fé, ela é um instrumento para sermos justificados. E isso é de suma importância. Aproveito aqui para trazer dois conteúdos, que podem, e eu digo que deve ser inserido na sua aula. O primeiro deles é que a justificação, essa doutrina, este termo, é um termo que foi determinante na história do cristianismo. Se nós
tratarmos de história do cristianismo, nós vamos ver que a justificação, ela separa o protestantismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Como não lembrar de Lutero e as suas teses? Não é verdade? O justo viverá pela fé. E olha, professor, quando Lutero compreende essa doutrina, a doutrina da justificação, nós vemos, eu poderia até dizer que Lutero ele se torna um genuíno cristão. Percebe a importância? Compreender a justificação é determinante para a minha, para a sua vida, para o meu e para o seu amadurecimento espiritual. A segunda proposta de inserção na sua aula deste próximo domingo é que você pode ser questionado por algum engraçadinho, eu posso assim dizer. Se a justificação ela tem como instrumento a fé, e se alguém te questionar acerca da declaração de Tiago, no capítulo 2 e o verso 21, justificado pelas obras? Como sair dessa? Olha, querido professor, não se engane, temos algumas curiosidades que podem trazer sérios prejuízos, eu posso assim dizer, à sua aula, à sua exposição. Mas se por acaso ocorrer isso, nós compreendemos e entendemos de forma muito clara, e se analisarmos todo o contexto dessa passagem de Tiago, essa justificação, ela está tratando de um sentido de justificados diante dos homens. Ou seja, vamos aplicar a questão de que adianta eu professar que eu sou cristão, de que adianta eu dizer que Deus é amor, eu proferir as palavras desse evangelho, mas as minhas atitudes não serem condizentes com as minhas palavras. É disso que Tiago está tratando que da justificação diante dos homens. As nossas palavras têm que ser condizentes com as nossas atitudes. É esse o contexto. Leia com eles o contexto, se necessário, mas lembrando, só se a dúvida surgir. Muito bem, querido professor. Após definir bem a questão da justificação, nós entramos em mais um ponto dessa mecânica da salvação. Uma vez justificados, nós temos um grandioso benefício, que é a adoção que nós temos em Cristo Jesus. Olha só que maravilhoso. Então, para dar sequência a esta aula, vamos recapitular? Depravação total do homem. Justificados por Deus. A fé como um instrumento da justificação. E agora, o benefício de sermos justificados, que é a adoção. Olha que coisa gloriosa! Então nós não apenas somos justificados, mas agora nós nos encontramos num verdadeiro direito de filhos, ou melhor dizendo, de Deus. É isso que nos diz as Escrituras Sagradas. João, no capítulo 1, no verso de número 12, ele é claro em dizer, olha que preciosidade. Vamos ver o que nos diz o texto sagrado? Mas os muitos que o receberam, percebe aqui o elemento fé novamente, mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles, novamente o elemento da fé, que creem em seu nome. Muito bem. Então, logo, sendo justificados por intermédio, como instrumento da fé, nós temos condições de sermos verdadeiramente filhos de Deus.
Eu poderia até dizer ou colocar este tema, este título, vamos dizer assim, esse eixo axial aqui neste ponto da revista como verdadeiramente filhos de Deus. E é interessante que filho não é como um servo. Vamos para uma aplicação prática? Uma pessoa pode trabalhar por diversos anos para uma família. Essa pessoa pode ser íntima, pode ser até considerada como um filho, parte da família, mas ela não é um filho. Ela continua sendo um empregado, um servo. Agora, o filho é diferente. O filho sempre será o filho. Lembra-se da passagem do filho pródigo? Do pai que o esperava? Olha, que coisa gloriosa! Nós somos filhos de Deus. E é interessante que até mesmo se utilizarmos a questão da parábola, nós vamos ver o elemento fé. E caindo em si, ele volta para o pai. Ele sabe que tem um pai. E isso é glorioso, porque nós temos um pai. Nesse momento que eu ministro aqui, queima no meu coração, porque isso aqui não é simplesmente um conteúdo abstrato, algo que não é palpável. Não, muito pelo contrário, é plenamente tangível. Nós somos filhos de Deus. E é isso, querido professor, que você tem que passar para os seus alunos, para todos, não só para os seus alunos, para todos quantos podem ouvir. Se você crê em Jesus, você está em condição de ser filho, verdadeiramente um filho de Deus. Então, Deus, Ele tem prazer e Ele quer que todos se salvem. Olha que interessante. Além da salvação, que, perceba, nós estamos falando da mecânica da salvação. O objetivo de tudo isso é a minha e a nossa, a sua e a nossa salvação. Mas quando nós nos encontramos em condições de filhos de Deus, nós temos benefícios. E quais os benefícios? Romanos, capítulo de número 8 e o verso de número 15. Nós temos intimidade com o Pai. Percebe? Quando nós somos filhos, você tem intimidade com o seu pai. Você abraça o seu pai. Você conversa com o seu pai. Olha que coisa gloriosa. E não é só isso. Não é só ter intimidade com o pai. Nós somos filhos, temos intimidade, somos guardados pelo pai, mas vai além disso. Vai muito além dessa esfera terrestre. Vamos ver o que nos diz a primeira carta de João, no capítulo 3 e o verso 2. Olha só que preciosidade de texto. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha João dizendo, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Que coisa gloriosa! Olha, melhor do que sentir a presença dele, tão real e palpável, nós temos um benefício. Já já, eu vou falar já já, porque está muito próximo. Ele vai se manifestar e nós estaremos juntos com ele. Então, somos filhos, como filhos temos intimidade, como diz Romanos, capítulo 8, verso 15, e muito em breve, em um pouquinho de tempo, nós o veremos face a face, como João declara na sua primeira carta, no capítulo 3 e o verso de número 2. Muito bem, chegamos ao ponto de número 3, a perseverança dos santos. E eu começo esse tópico com as palavras do próprio autor da revista da Escola Dominical. Ele diz assim,
Que segurança temos com relação à nossa salvação? É possível perder a salvação? Uma coisa que nós temos que ter claramente é que nós não podemos ter uma visão única e exclusiva e isolada de determinado texto. Nós vemos diversas passagens dentro da mecânica da salvação que nos demonstram que é possível sim perder a salvação. Essa não é uma afirmativa com base nas minhas palavras, muito pelo contrário. E eu quero, junto com você, mostrar dentro da palavra de Deus que é possível sim perder a salvação e nós temos que preservá-la, vigiar para não perdermos. Porque dentro das Escrituras Sagradas nós identificamos alguns requisitos para se mantermos salvos. Pois bem, qual que é o primeiro requisito? O primeiro requisito é permanência. Temos que permanecer. Vamos ver o que nos diz a primeira carta que João escreveu, no capítulo de número 2 e o verso de número 24. Olha o que diz: portanto, que isto esteja convosco, o que ouviste desde o princípio. Se isto que ouviste desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. Meus irmãos, que clareza de exposição bíblica, não é verdade? Então, nós temos que permanecer. Se permanecemos no que temos ouvido, aí sim o Filho permanecerá em nós. Então não são palavras do professor Misael Cesário. De forma alguma, é a palavra de Deus. Nós temos ainda também uma referência no Evangelho de João, no capítulo de número 15, o verso 3 e o verso de número 4. E você pode embasar a sua aula também com esta referência. Passemos agora ao segundo requisito para a questão da salvação. Este requisito é a continuidade. Temos que continuar no caminho. Vejamos o que nos diz Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 11 e o verso de número 22. Olha o que nos diz o texto sagrado. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade. Olha só, a bondade e o que continua dizendo o texto: se permaneceres na sua bondade, do contrário, tu também serás cortado. Olha, então, vejamos, nós temos que, ainda assim, Paulo está tratando da perseverança e ele trata também para a questão da continuidade. Vejamos também o que Paulo diz, escrevendo a Timóteo, primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4 e o verso de número 16. Diz assim o texto: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha só, persevera nelas, porque fazendo isso te salvarás. Talvez alguém pode falar, é específico? Claro que é específico, mas a abrangência do assunto é maior. É a salvação, pois fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo, olha como o texto é claro, como aos que te ouvem. Nesse aspecto da continuidade, você também pode embasar com Colossenses, capítulo de número 1, o verso de número 21, 22 e 23. Passemos agora ao terceiro requisito. Nós temos que ter perseverança. É interessante que o autor aos Hebreus, no capítulo de número
10 e o verso de número 35 e 36 vai tratar esse assunto também. Diz assim o texto sagrado: não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tem que haver perseverança. E qual que é esta promessa? Percebe que ele fala de uma promessa. Ele está falando da salvação. Olha que coisa gloriosa. Então nós temos que perseverar nesse propósito. E eu quero fechar esse ponto, terceiro requisito, perseverança, com as palavras, e que palavras, do nosso Mestre Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo de número 24 e o verso de número 13. Diz assim o texto sagrado: mas aquele que suportar até o fim, ou talvez na sua versão, perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós temos que ter perseverança, senão não seremos salvos. E o quarto requisito, qual que é? Firmeza. Temos que estar firmes na promessa. Autor aos Hebreus, capítulo de número 3 e o verso de número 14. Diz assim o texto sagrado: porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então perceba, nós temos que manter firmemente. Então tem que ter firmeza. E é por algum momento? De forma alguma. Mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Você pode também dar ainda mais substância a este requisito, referenciando segunda carta de Pedro, o capítulo de número 1 e o verso de número 10 e o verso de número 11. Quinto requisito, nós temos que ter fidelidade. Fidelidade. Querido professor, falar de fidelidade nos dias de hoje não é verdade? Estamos vivendo em uma sociedade onde as pessoas dizem e daqui a pouco não dizem mais. Onde as pessoas, as suas palavras realmente não são até mesmo como as dos nossos pais. Uma palavra dada era uma palavra que era cumprida. Era uma sociedade que era mais fiel com princípios. Estamos vivendo momentos onde este princípio da fidelidade tem sido esquecido. Aqui você pode aplicar, caso haja tempo, para o nosso contexto atual. Além da fidelidade ao nosso Deus, que é um requisito para a salvação, nós temos que ser fiel também. Fiel com os nossos compromissos. Fiel na nossa casa, fiel na nossa palavra, fiel nos nossos relacionamentos. Precisamos ser fiel. Sobre a questão da fidelidade, você ainda pode referenciar em Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo de número 3 e o verso de número 12, ele traz uma exortação, um alerta. Olha o que diz: acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, que se aparte do Deus vivo. Perceba que se aparte do Deus vivo. Temos que ter cautela, temos que ter atenção, temos que ter fidelidade para que eu e você, nós continuemos prosseguindo, como Paulo diz, para o alvo, para o prêmio soberano que Deus tem preparado para mim e para você. Muito bem, querido professor. Chegamos então a não vou dizer o fim desse momento,
que eu espero muito em breve ter a sua companhia aqui neste canal. Mas vamos recapitular esse esquema, essa mecânica da salvação. Então nós começamos com o estado decaído, a depravação total. Após esse problema estabelecido, nós temos uma ação, e essa ação é uma ação de Deus. A justificação, ela é uma obra divina, está aqui. E essa justificação, ela vem por intermédio, ela vem por um instrumento, que é a fé. Então, a fé como um instrumento para essa justificação. E a justificação, ela nos coloca em condição, de filhos de Deus. Olha que coisa gloriosa. Nós fomos adotados, então essa justificação nos coloca em condição de verdadeiros filhos de Deus. E nós chegamos a um maravilhoso ponto, que é os benefícios. Ser filho de Deus nos traz benefícios. Está aqui os benefícios, as referências. Nós temos intimidade com o Pai. E muito em breve, como bem observamos, estaremos face a face com Ele. E para fechar estes pontos, nós temos a questão da salvação. Somos justificados, nos encontramos em condição de filhos de Deus. E agora, é possível perder essa tão gloriosa salvação? Claro que é. Nós encontramos referências bíblicas e dentro dessas referências, 5 requisitos que foram abordados aqui. O primeiro requisito está aqui, que nós temos que ter permanência. O segundo deles, nós temos que ter continuidade. Depois, perseverança, firmeza e fidelidade. Olha como ficou interessante a exposição dessa aula. Você pode montar esse esquema, essa mecânica, lembrando que não se trata de todo o plano da salvação, mas parte deste plano que pode trazer melhor didática, aprendizado e fomento a estas tão importantes doutrinas das Escrituras Sagradas. Querido professor e professora, eu quero agradecer a Deus e a sua vida, a sua paciência por estar até aqui conosco. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida de uma forma especial. Até breve. Deus abençoe. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.